Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com o canal do Gustavo. Ganhei todos os créditos ao canal dele. O link do canal dele, pessoal, está aqui na descrição e no comentário fixado. Então segue ele lá. E para quem apoia o nosso canal, já deixa o seu like, se inscreva no canal. E não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aí. Também é muito importante que você deixe a sua opinião no final do vídeo. Deixe aí, pessoal, um bom dia, uma boa tarde, um oi, que vai ajudar muito esse vídeo chegar para mais pessoas, vai engajar e vai alcançar um público maior. E a gente vai se unir contra essa ditadura do STF e contra Moraes. Então, sem enrolações, vamos reagir ao vídeo do Gustavo Goulart. Vamos ser sinceros, desde que saiu essa tal Magnitsky, a sensação que os ministros do STF, principalmente Alexandre de Moraes, teve, é de que isso não vai dar em nada, não vai acontecer nada, não vai mudar a vida de ninguém. E eu acho que até você, em certos momentos, também ficou meio frustrado, pensando, cara, aquilo que falaram que era uma bomba não passou de um traquezinho. Parece que as coisas mudaram. Primeiro, veio a Magnitsky para a esposa, para o escritório de advocacia, para o Instituto do Alexandre de Moraes. O site do escritório de advocacia acabou de ser derrubado porque ele estava hospedado em uma empresa nos Estados Unidos. E aí depois fica aquela dúvida, mas e aí? Os cartões de crédito foram derrubados? As contas foram derrubadas ou não? Recentemente saiu uma matéria do Banco do Brasil falando que não tinha sido o Banco do Brasil que cortou o cartão de crédito dele, mas um outro banco qualquer. Bom, qualquer que tenha sido os efeitos da Magnitsky, uma coisa eu posso garantir. Aquele que impôs a Magnitsky começou a investigar, ver se ela teve efeito ou não. Como você sabe, o Banco do Brasil disse abertamente que iria proteger o Alexandre de Moraes. Eu acho que isso não vai dar certo. Tem um jornalista que, no que diz respeito ao que está acontecendo lá fora, ele é o que mais você pode confiar. Que é esse aqui, ó. Eu nem sei o nome dele, mas normalmente quando ele fala alguma coisa é exatamente o que está acontecendo. Eu acredito que ele tem fontes seguras de dentro lá da Casa Branca, pessoas próximas ao gabinete do Donald Trump ou até mesmo no Departamento de Estado. O que ele disse nesta participação dele na Globo, na CNN, é estarrecedor, tá? Eu não vou nem dar opinião, porque o Banco do Brasil já está me processando, dizendo que eu estou querendo assustar o povo. Não, vamos fazer o seguinte: escute só o que esse jornalista tem para falar e me fala se o Banco do Brasil está em maus lençóis ou não. A sensação de fontes minhas era de que é iminente a adoção de sanções contra o Banco do Brasil. É claro que o Trump pode mudar de ideia, a coisa é concentrada muito nas mãos dele, naturalmente seria uma decisão do Tesouro americano. No passado, outros bancos foram multados, pelos Estados Unidos por violar regras relacionadas com países sancionados. Então, o BNP Paribas francês teve a maior multa, que foi de 9 bilhões de dólares. 9 bilhões de dólares em multa. Em reais, isso seria aproximadamente o quê? 60 bilhões de reais em multa que o Banco do Brasil pode sofrer. Gustavo, mas o que acontece se ele não pagar a multa? Ele seria completamente cancelado, cortado do sistema financeiro internacional, o que faria com que ele deixasse de existir, basicamente. E outros bancos também sofreram esse tipo de multa. Além disso, já está sendo preparada uma tarifa igual a que nós estávamos falando que foi aplicada contra a Índia, seria aplicada também contra o Brasil, que importou 12 bilhões e meio de dólares da Rússia. Só um detalhe, o Brasil triplicou a compra de petróleo da Rússia, não porque está precisando comprar petróleo, mas foi uma forma que ele encontrou de financiar o país invasor. O Brasil está ajudando a financiar a invasão da Ucrânia, tá? E por isso sofrerá mais sanções. Isso não tem nada a ver com Eduardo Bolsonaro ou com Bolsonaro. Isso tem a ver com a péssima gestão desse governo que se alia a ditaduras. Do ano passado, lembrando que no caso da Índia foi uma tarifa de 25 mais 25%. Isso estaria dentro de um horizonte, segundo as minhas fontes, hoje à tarde, sempre acentuando que isso é a apuração de hoje à tarde, as coisas podem mudar, mas dentro de uma semana a uma semana e meia, até 10 dias, seria aplicada essa nova tarifa contra o Brasil por causa de importação da Rússia. Então vamos analisar com carinho. Nós estamos aí possivelmente prestes a enfrentar uma multa bilionária contra o Banco do Brasil,
Porque, de acordo com investigações e uma apuração profunda feita pela OFAC, o Departamento de Estado, o Banco do Brasil não está acatando a sanção da Magnitsky. Beleza, deixa eu explicar. Isso é uma prerrogativa do Banco do Brasil? É. Só que há consequências de qualquer banco ou instituição financeira que não obedeça à sanção, a listas de sancionados da OFAC do Departamento de Estado. Quais são elas? Ser cortado do sistema bancário internacional, não fazer mais conta ou ter nenhum câmbio com nenhuma empresa dos Estados Unidos, e os Estados Unidos é o país maior consumidor do mundo. Não tem como você viver enquanto banco sem os Estados Unidos. Isso não tem como. E os Estados Unidos souberam usar isso a seu favor. Agora, a presidente do Banco do Brasil, que foi colocada lá pelo governo Lula, que é uma daquelas militantes fervorosas, está decidida a afundar essa instituição, um banco do nosso país, para proteger Alexandre de Moraes. Não tem como ganhar nessa guerra. O site do escritório foi derrubado. Mais sanções virão. E você vai descobrir em pouco tempo. Vai vir e-mail, Netflix, Prime, Spotify, alugar casas pelo Airbnb, empresas aéreas. Nenhuma vai aceitar mais, nem Moraes, nem a esposa. Agora, se o Banco do Brasil quiser comprar essa briga, e aí, meu amigo, isso vai custar muito caro. Mas é para você, para o povo brasileiro. Um grande abraço. Essa informação tinha que parar o Brasil agora e circular em todas as redes sociais, principalmente nos deputados federais, senadores e nos ministros da nossa Suprema Corte. Isso aqui muda o jogo completamente. Vocês sabem, estão acompanhando essa narrativa enfiada goela abaixo de que a anistia ela é inconstitucional para golpes contra o Estado Democrático de Direito ou tentativa de golpe contra a democracia. É ou não é? Nós estamos sendo martelados com essa narrativa todos os dias. Só que o que você vai ver agora muda completamente o cenário. Vamos lá. O senador Jorge Seife publicou recentemente, está aqui, ó, fez essa publicação que eu quero mostrar para vocês. Só vamos ler, lê ela comigo. Pessoal, segue grande descoberta histórica e legislativa referente à possibilidade e constitucionalidade de anistia a crimes de golpe de Estado e congêneres. Descobrimos que a questão da anistia de crimes contra a ordem constitucional e o Estado democrático foi objeto de deliberação específica por ocasião da aprovação da Constituição de 1988, e que os constituintes decidiram na ocasião que a anistia de crime de golpe de Estado e congêneres é possível. Cara, isso aqui é só o começo. Foi decidido especificamente que é sim possível dar anistia para crimes contra o golpe de Estado. Não que tenha acontecido algo nesse sentido no Brasil, mas esta é a narrativa do Alexandre de Moraes. Conforme anexado durante a Assembleia Constituinte, os constituintes aprovaram um destaque do congressista Carlos Alberto Caó, o qual pedia para suprimir do texto do atual inciso tal do artigo 5º da Constituição Federal a expressão insuscetível do benefício de anistia, de modo a permitir que os crimes contra a ordem estatal e democracia sejam passíveis de graça e anistia. Foram 281 votos favoráveis à aprovação do destaque contra 120 votos contrários. Na lista de quem votou a favor do destaque que permitiu a anistia a crimes de golpe de Estado está o nome do Luiz Inácio Lula da Silva. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês rapidão. Luiz Inácio Lula da Silva, muita gente esqueceu disso, mas ele era deputado federal no período de 1987 a 1991, justamente no período da Constituinte. Ele foi uma das pessoas, deputados, que assinou a Constituição. Ele votou para a Constituição. O Luiz Inácio Lula da Silva votou na Constituição. E ele, aqui eu volto aqui, um dos constituintes que defendeu com maior fervor a possibilidade de anistiar esses crimes contra o Estado Democrático, Jutane Magalhães, sustentou na tribuna: tenho a convicção de que o governo deve estar sempre capacitado à concessão de anistia aos crimes de natureza política, pois muitas vezes esse direito de graça, oportunamente aplicado, poderá propiciar à sociedade e ao governo um clima bem mais saudável, com ampla abertura de crescentes possibilidades de pacificação pelo desarmamento dos espíritos. Ou seja, o constituinte, ciente de possíveis crimes políticos, incluiu a possibilidade no Congresso Nacional conceber a anistia. Qual é a próxima narrativa?
Os créditos dessa descoberta são do Luiz Freire, assessor da liderança do Partido Progressista. E aí ele publica aqui o documento em questão do deputado K.O., né, que coloca isso, a Constituinte K.O., retirada da emenda, a expressão é insuscetível do benefício de anistia, e aqui ele coloca que constitui crime inafiançável, imprescindível, a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Justamente o que o Moraes acusa as pessoas do 8 de janeiro. Então, para você entender e resumir, Lula votou favorável à anistia a crimes como tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, Estado de Direito, grupos armados. Ele votou quando ele era deputado federal. Agora, ele e o STF dizem que é inconstitucional, algo que ele votou para estar na Constituição. Como é possível esse nível de hipocrisia? Tem duas coisas aqui nesse vídeo. Primeiro, é constitucional? Sim. Segundo, a esquerda foi a favor disso. Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Porque a esquerda já via como muita possibilidade deles darem o golpe e que pudessem ser anistiados depois. O que acontece é que agora estão acusando de um suposto golpe à direita, que nunca aconteceu e nem foi tentado, e eles querem prender essas pessoas inocentes. Anistia geral, total e restrita. É isso ou não é nada? Ou seja, para punir o Eduardo Bolsonaro, por crimes contra as instituições brasileiras cometidos lá nos Estados Unidos. E o oficial de justiça manda intimar o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, no Brasil. O Moraes não sabe disso? O Moraes é sonso? Ou tem alguma esperteza por aí que a gente não está alcançando? Tem, eu vou te explicar por quê, qual é a esperteza, porque certamente isso você não vai achar por aí na imprensa. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional, e já deixa aqui o seu like. Para deixar o like, você precisa fechar o chat para conseguir dar o joinha, e depois disso se inscreve se você não está ainda inscrito aqui no canal, porque você com isso fará parte da nossa comunidade, e isso é muito bom. A gente vai crescendo juntos e trazendo conteúdo de qualidade para você, armando o teu repertório, permitindo que eu escuto muito isso de estudantes de direito, eu vejo o teu conteúdo e com isso eu armo-me para o debate dentro da minha universidade, porque a minha universidade é ruim, ou meu professor é ideológico e tal, e você me traz argumentos, ótimo, venham para cá, fiquem aqui com a gente e aprendam o certo no mundo errado, aprendam o direito no mundo torto. Muito bem. O que está por trás disso? Por que o Moraes fez isso? Se o inquérito inteiro gira em torno do Eduardo Bolsonaro estar nos Estados Unidos, supostamente praticando crimes contra as instituições brasileiras, como é que pode o Moraes mandar intimá-lo no Brasil? Óbvio que isso não faz sentido. E o oficial de justiça vai dizer, aqui, óbvio que ele não está aqui, o que eu faço? E esse é o ponto. Veja só, o que acontece? Se o Moraes dissesse, né, para o oficial de justiça, por exemplo, ou dissesse nos autos, é sabido, óbvio, que ele está nos Estados Unidos. Então, faça-se uma carta rogatória, façam-se os procedimentos necessários, cumpram-se os tratados internacionais, etc, para intimar, citar o Eduardo Bolsonaro. Se ele fizesse isso, primeiro, meses, às vezes anos para demorar para isso acontecer. Faz parte. Às vezes o direito demora para acontecer. Todos nós passamos por isso. O Moraes deveria passar também, né? O Moraes não tem privilégios para punir os outros antes de nós temos... A gente não tem privilégio quando a gente entra com processo. Por que o Moraes teria? Aliás, o Moraes nem teria, porque é a PGR que entrou com o processo. Mas eu já estou dando de bandeja que o processo é do Moraes, porque a gente sabe que a PGR hoje é um puxadinho do Moraes. Bom, muito bem. Vamos lá. Se os procedimentos todos fossem cumpridos, primeiro, demoraria muito tempo. Segundo, que bateria lá numa autoridade dos Estados Unidos e ela poderia segurar a intimação e a citação. Assim como acontece aqui. Se vem, por exemplo, se vem uma carta rogatória dos Estados Unidos aqui para o Brasil para intimar, citar algum brasileiro, isso vai para o STJ. E o STJ olha e fala, pode seguir ou não pode seguir. Se as formalidades estão ou não cumpridas, segue ou não segue. A mesma coisa lá.
por tratados internacionais, pela nossa legislação e etc., a carta rogatória vai para os Estados Unidos e as autoridades norte-americanas olham e falam, segue ou não segue. E esse é o problema do Moraes. Primeiro que demora muito, como eu disse. Segundo que quando bater lá, uma autoridade vai olhar e falar assim, peraí, qual é o caso aqui? É o Moraes, o cara que está na Magnitsky, que quer simplesmente fazer com que o Eduardo Bolsonaro seja punido por estar aqui nos Estados Unidos agindo contra o Brasil? Eu não... E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo até o momento? Desculpe estar cortando aqui, mas a gente tem que encerrar o vídeo e ler uma notícia no final do vídeo. Procedimento padrão do YouTube aqui no nosso canal. Pessoal, quem apoia o canal já deixa seu like, já deixa a sua inscrição e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para receber todas as notificações dos nossos vídeos. É muito importante. Se você não comentou, deixe a sua opinião, deixe um boa tarde, um oi, um bom dia aí para esse vídeo engajar e chegar para mais pessoas. Exclusivo, Tarcísio confirma exclusiva do Conexão Política e nega aval à presidência. Sou pré-candidato à reeleição. Que isso, diretamente do Conexão Política. Informações apurada e antecipada pelo jornalista Raul Alfred Nascimento desmentiu reportagem do Metrópolis que afirmava que o acordo já havia sido fechado entre União e PPP com o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro. O governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, republicanos, afirmou que quinta-feira, dia 25, a informação antecipada pelo Conexão Política, publicada com exclusividade pelo jornalista Raul Alfred Nascimento, e negou que tenha recebido o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro para disputar a presidência da República de 2026. A declaração desmente a reportagem vinculada pelo portal Metrópolis que abriu um acordo entre Bolsonaro e o progressista PVP e União Brasil. A suposta candidatura nacional do Tarcísio, segundo o texto, o anúncio poderia ser feito ainda nesse ano ou início de 2026. Interlocutores próximos ao ex-presidente disseram ao Conexão Política que não houve nenhuma sinalização nesse sentido e as mesmas fontes clarificaram que o apoio de Bolsonaro ao governador segue restrito ao projeto de reeleição em São Paulo. Pessoal, esse foi o vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Muito obrigado a todos e até a próxima.